voga aí, né, onde todos nós, além de compartilhar e comentar, aprendemos um pouco mais diante dessa troca. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Coronel Barroso. Bom dia, Curitiba. E a todos que nos ouvem. Mais uma vez estamos aqui, honrosamente, para falar de assuntos polêmicos, trazer conhecimento, trocas de ideia. É sempre uma honra poder aprender contigo, Coronel. E também trazer esclarecimentos para toda a sociedade. Coronel Barroso, o senhor na posição, a gente fala sempre, né, um pouco do currículo do coronel, né, um grande currículo, um homem que maior parte da sua vida dedicou à segurança do cidadão, à segurança do Estado e à segurança de muitas cidades. Ele que foi deslocado para muitas cidades para combater a criminalidade no interior do estado do Paraná. E ele também chegou a fazer parte da Força Nacional, é isso, né, Coronel? Coronel, na sua experiência, né, nós temos aí uma mudança, né, nesse período. O senhor que ficou mais de 30 anos, 35 anos na Polícia Militar. E, nesse período, até a doutora Clenice pode fazer algum comentário se eu estiver errado, nesse período nós não tínhamos leis tão severas em muitos setores, né? Nós não tínhamos as leis severas contra os animais no início da sua carreira, né? Nós não tínhamos leis severas a favor do idoso, nós não tínhamos leis severas a favor da criança e do adolescente, nós não tínhamos estatutos que criminalizassem algumas ações do cidadão, e hoje muitas coisas foram mudando. Para algumas pessoas é mimimi, para outras pessoas é o extremismo, e para outras pessoas é o direito, né, o direito do cidadão, né? Continuo falando para a doutora Cleonice que, se eu estiver errado em alguma colocação minha, que, por favor, imediatamente me corte, né, para que eu possa também me corrigir, né? Mas nós, hoje, acreditamos que as leis, né, como sempre, elas foram para ser cumpridas, né? E as leis se tornaram mais severas, em alguns casos. Essa mudança de lei, né, a polícia, sendo todas a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, acompanharam essa mudança de leis. Foi bom, foi ruim? É uma evolução? O que o senhor nos tem a comentar sobre... Antes, por exemplo, você brincava, né? Desculpa aqui a colocação que eu vou fazer, mas antigamente você estava lá no campinho jogando futebol, aí você tinha um amigo lá, um amigo negro, você falava: "Ei, negão, joga bola!" Daí você chegava, o apelido do teu amigo era "Ô, Pretinho!" E hoje já não se pode mais nem num campo de futebol, nem se o cara fala: "Não, mas é meu apelido." Essa mudança, o que trouxe para a polícia que está sempre combatendo o crime? Bem, Alexandre, quando você fala, né, quando você usou esse exemplo aí do tratamento, né, nós, lá atrás, quando no colégio ainda, evidentemente eram outras épocas, e quanto mais as pessoas mais velhas, mais experientes, isso viaja no tempo, né, mas a gente viveu numa época, né, na época de colégio, em que a gurizada brincando, né, o negrão, ô gordinho, ô polaco, né, uma época em que isso era apenas um tratamento entre coleguinhas, um tratamento entre molecada, né? Como você bem falou, as leis evoluem, né? Hoje isso é bullying. Hoje, isso não é mais admitido. Isso tudo é a evolução do tempo e, consequentemente, a evolução das leis, né, ao longo do tempo, né? E
quando você trata isso como evolução, o que acontece? Hoje, existe um respeito das pessoas, umas para com as outras, né? Mas, por outro lado, né, em algumas situações, em algumas circunstâncias, esse respeito não existe, né? Então, o que no passado era simplesmente brincadeira, hoje existe uma legislação que limita, né, esse tipo de tratamento entre as pessoas. É claro que existe uma fronteira, uma linha muito tênue entre um diálogo em tom de brincadeira e uma afirmação séria que se torna uma ofensa, né? Nós temos aí os crimes de racismo, os crimes de injúria racial, né? A condição de preconceito, de discriminação, que hoje a lei assevera como crime, né? Então, esse respeito tem que ser mútuo, né? Então, quando você me pergunta no aspecto policial, é claro que nós temos no dia a dia, né, várias condições dessas de desrespeito e de infração da lei, né? Porque, como você bem disse, ontem era uma questão de brincadeira, era um trato comum. Hoje, há de se tomar muito cuidado com isso, porque as leis evoluíram, né? A população, a sociedade evoluiu, e hoje isso se torna um desrespeito, uma ofensa, né, à dignidade, à honra do cidadão, à honra da pessoa. Doutora Cleonice, o que a senhora, como advogada, a senhora que é aquela profissional que está preparada 24 horas por dia, por 7 dias na semana, esperando, não esperando, né, mas o seu celular pode tocar a qualquer momento, também para defender alguém desse tipo de crime. O que a senhora faria se a senhora tivesse ou já teve algum cliente que sofreu esse tipo de injúria racial, preconceito ou racismo? Qual que é a primeira atitude que a vítima tem que tomar a partir da hora que sofrer esse tipo, não sei como é que fala, sofrer o crime, sofrer o abuso, como é que a pessoa tem que fazer? Primeiramente, o crime de racismo, bem como a injúria racial, ele protege a dignidade da pessoa humana, ou seja, para que configure nos termos da lei, tem que ter uma ofensa. Como muito bem pontuou aqui o Coronel Barroso, a pessoa tem que se ofender. Se for um apelido da pessoa, e essa pessoa não se ofende com isso, então não é crime, né? Tem que ter essas ponderações. Agora, quando a pessoa se dirige com aquela ofensa grave, seu negro, seu macaco, ou seja, isso a lei protege. Inclusive, é punido com pena de reclusão. Então, o que acontece? A pessoa que se sentiu ofendido, ele tem que, primeiramente, se dirigir até a delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência. Isso se a pessoa não estiver em flagrante delito. Se estiver acontecendo aquela situação, então a pessoa que se sentiu ofendido, que foi ofendido, imediatamente liga para a polícia e a polícia se dirigirá até aquele local, ambos serão conduzidos e, dependendo da gravidade daquela ofensa, o ofensor ficará preso. Vai ter, sim, que contratar um advogado para fazer a sua defesa. E este crime, Alexandre, de injúria racial, ele se equipara ao crime de racismo. É um crime grave, inafiançável e imprescritível. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, muitas pessoas se metem na vida dos outros, né? Isso é algo assim que, quanto mais está se passando o tempo, mais pessoas estão se metendo na vida dos outros. Antes, as pessoas não se metiam porque sempre sobrava alguma coisa para as pessoas. Hoje não sobra mais nada porque todo mundo quer polemizar, quer usar as redes sociais para se meter na vida dos outros. Mas vamos supor o seguinte: eu não me senti ofendido de usarem uma referência, porque antigamente isso se tornava referência, né? Sim. Tinham duas pessoas andando lá na frente.
Aí vem alguém e pergunta para você, onde que fica a loja tal? Aí você fala, você está vendo aquele gordinho lá? Ó, fica bem onde está aquele gordinho. Hoje já é bullying, né? Hoje já não é referência, né? Você está vendo lá o neguinho lá? Vai lá e é lá, pergunta para ele. E também existe o fator, né, de você estar ali numa loja ou na rua e ter uma pessoa negra e alguém chegar ali e falar assim, daí neguinho, mas ninguém sabe que o apelido dele é neguinho. Aí, de repente, você chega e chama o cara de neguinho, a pessoa que está do lado já não gosta, já interfere porque você chamou o outro de neguinho. Quando envolve uma terceira pessoa, essa terceira pessoa se queima, mesmo a pessoa não se sentindo ofendida, depois a pessoa acaba sendo convencida que ela foi ofendida de forma pejorativa pelaquela outra pessoa. E quando acontece essa situação? Então, é um caso complicado, porque é aquela situação que eu já falei, né? Por exemplo, a pessoa não se sente ofendido, é o apelido dele, então não tem crime. Porém, vem um terceiro que visualizou, né, presenciou aquela cena, e ela toma as dores daquela pessoa, fala assim, olha, você foi ofendido, essa pessoa está te ofendendo. O que acontece? Bom senso. A própria pessoa vai conversar com aquele terceiro, vai explicar, pois mas é meu apelido, não vejo tanta gravidade nisso. Então, é diferente da situação da pessoa que se ofendeu, que aquilo atingiu a dignidade dela como pessoa humana, e né, dos quais ela tem que ir atrás, né, dos seus direitos e também acionar essa pessoa judicialmente, né? Agora, Alexandre, um crime que vem acontecendo recorrentemente, que nós estamos vendo aí diariamente, é a ofensa no estádio de futebol, né? Então, assim, jogadores de futebol são ofendidos, né? Pessoas ainda, né, se submetem a imitar um macaco para ofender um jogador de futebol. Usar o Vinícius Júnior, que é Júnior. Do Real Madrid, jogador Olha brasileiro, que vem sofrendo aí já há vários anos, eu acho que 2, 3 anos, já vem sofrendo com injúria racial, com preconceito. E é uma pessoa que tem dinheiro, né? Porque as outras pessoas pegam e falam assim, porque o negrinho ali ele sofre porque ele não tem dinheiro. O outro ali ele passa porque não tem dinheiro. O outro ali passa porque não anda bem vestido. Mais dinheiro que Vinícius Júnior. Ou seja, injúria e preconceito de ambas as partes, né? Tipo assim, as pessoas não se conscientizam. A pessoa se colocar, por exemplo, se sujeitar a imitar um macaco para ofender a honra objetiva da pessoa, e aquilo atinge também a honra subjetiva, e a pessoa não se dá conta que se colocou numa situação tão vexatória que não existe só macaco preto, existe macaco branco também. Então, qual que é o diferencial? Então, assim, são coisas que são extremamente absurdas aos olhos da sociedade. Né, estamos, assim, evoluindo cada vez mais, ter que agravar a lei para que as pessoas não cometam crimes de racismo, injúria racial. E o crime de racismo, ele engloba também classes, né, raças, num todo, por exemplo. O nordestino, porque nordestino é ofendido. Recentemente tivemos um caso também de ofensa aí por conta da pessoa ser nordestino. Gordofobia, sabe? Então, assim, a lei ampliou. Não é só o negro. Não são só os negros, né? Crime contra o racismo também contra crimes de religião, né? Por exemplo, a pessoa ataca a religião da pessoa. Também entra na lei de racismo. A religião também é racismo. Sim. Coronel Barroso, nessa mudança, né? Antigamente, a polícia... isso eu já vi, né? Esse comentário que eu vou fazer aqui agora, sou eu, Alexandre, fazendo, não o Coronel Barroso. Muitas vezes a gente passava pela rua e a gente via brancos, negros, chineses, japoneses orando, né, na frente da polícia, né? O pessoal lá orando na frente da polícia, o pessoal com a mão para cima, com a mão na parede, né? Orando para a polícia. E, lógico, quando a polícia chega e fala assim, mão na parede, se você olhar meio de longe, parece que está todo mundo orando, né, com a mão para cima, né? Mas não, é a polícia fazendo o seu papel.
Só que antigamente você passava, você via ali as pessoas falavam assim, não, a polícia está trabalhando, a polícia está fazendo serviço, a polícia... Tal. Hoje não. Hoje, se você passa e de 3, 2 são negros, já vão falar que a polícia está parando e está fazendo batida porque são negros, né? Que a polícia, se a pessoa for negra, a pessoa ela já chama mais atenção como um criminoso. Como que a polícia hoje, com toda essa dificuldade, por exemplo, se você algemar, vamos supor, você tem um branco e um preto, né? Daí o pessoal da raça negra pega, olha só que coisa pesada isso, né? Se tiver um branco e um negro, a polícia vai prender o negro. Isso ainda já foi derrubado ou isso ainda existe, de vocês serem cobrados? Ah, só prendeu porque era preto. Ah, só bateu porque, lógico, a polícia também tem que bater, né? Às vezes as pessoas acham ruim da polícia bater, mas a polícia tem que se defender também. Ainda existe isso? Ah, a polícia só prendeu porque é preto? Esse é um grande estigma, né, Alexandre? Esse é um grande estigma porque, em primeiro lugar, você falou do o pessoal orando, né? A revista, a busca pessoal. A busca pessoal ela é realizada por fundada suspeita. Seja cidadão de cor, seja o cidadão branco, né? A busca pessoal ela é realizada em fundada suspeita, né? Infelizmente, nós não temos ainda um mecanismo que, né, com toda essa tecnologia aflorando aí a cada dia, infelizmente, nós ainda não temos um mecanismo que consiga detectar se o cidadão está portando uma arma, está portando substância entorpecente, né? Eu ainda não tenho um mecanismo, uma ferramenta que me dê isso, né, na forma de raio-x, né, algum tipo de forma sensorial. Então, a única forma de detecção disso ainda é, né, a velha busca pessoal, né, que é feita por fundada suspeita. Essa questão, né, como eu digo, talvez num futuro não muito distante, as forças policiais tenham como detectar se o cidadão está armado, se ele está portando algum tipo de substância ilícita ou algum tipo de objeto de ilícito, sem eu ter que fazer a busca pessoal, né? Enquanto isso não acontece, não adianta. A velha busca pessoal vai ter que continuar sendo feita. Quanto à questão do negro, do branco, isso é um estigma, né? Isso é um estigma, porque, como eu disse, a busca pessoal é feita em fundada suspeita, né? Nós temos lá uma estatística do Observatório Brasileiro de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai trazer lá que a maioria dos indivíduos mortos no Brasil em confronto com a polícia são negros, né? Ora, isso é uma questão, né? Aí nós vamos a exemplo de locais, de estados da nossa federação, onde o Brasil é uma mistura de raças, por óbvio. Mas nós vamos ter lugares onde, perdão, predomina-se uma população negra, uma população de descendência afro, né? Então, quando surge essa estatística lá no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que acontece? Grande parte dos elementos mortos, né, que vieram a óbito em confrontos com a polícia eram negros, né? Nós não podemos atribuir isso a um preconceito, a uma discriminação policial, né? É uma questão de população local, é uma questão de incidência de população de cor. Como eu disse, o Brasil é uma mistura de raças, né? Então, essa questão de que a polícia só prende o negro, né, bate no negro e não no branco, que discrimina, é uma questão de estigma, né? Uma questão de estigma e é uma questão, muitas vezes, trazida pela estatística, né? As pessoas colocam isso, né? Olha lá, a polícia abordando porque é negro. Olha lá, a polícia prendendo porque é negro. Ora, a circunstância, a condição, a polícia aborda dezenas de pessoas, centenas de pessoas, todos os dias e noites nas ruas, né? Haverá uma parcela
que, por acaso, por conta do local, circunstância, serão pessoas de cor, e haverá outra parcela que serão pessoas brancas, né? Pessoas brancas, enfim, de qualquer outra raça. Agora, eu vos digo, isso é um estigma, né? É um estigma por conta de local, de circunstância, e um estigma que a própria população construiu acerca disso, muitas vezes numa intenção até capciosa em atribuir às forças policiais um certo afã de preconceito, de discriminação, mas acredite, isso é uma mera questão de estatística. Doutora Cleonice, em cima disso que o doutor Barroso falou, que é a grande questão de, lógico, concordo com o coronel Barroso, você vai falar na Bahia, né? Na Bahia, 90% vai ser de cor, né? Se você for hoje no Ceará, né, 90% são cearenses. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro são negros também. Há uma grande parcela da população de cidadãos de cor, né? Também em Rio de Janeiro. Também Rio de Janeiro. E São Paulo? São Paulo é mescladão. É mesclado. Como eu digo, o Brasil é uma mistura de cores, né? Nós temos estados, regiões de maior incidência, né? Por óbvio, por questão lá da colonização e tal. Mas, assim, o Brasil é uma mistura de raças. Você vai encontrar negros, brancos, pardos, amarelos, índios. Isso só tende a aumentar, né? De qualquer lugar do Brasil. Só ainda mais que você veja hoje, né, em Curitiba, nós não tínhamos, como nós temos hoje, uma quantidade de haitianos, né, que nos últimos anos estão migrando para Curitiba, para o Paraná. Então, hoje você já não sabe mais nem quem é brasileiro e quem é descendente de outros países, né, como o Haiti, a África. Os próprios africanos da África do Sul estão vindo muito para o Brasil. Nós temos o pessoal de Moçambique, já vi várias pessoas do Moçambique, aqui também em Curitiba, pessoas que estão vindo em busca do espaço no mercado de trabalho, porque lá na sua cidade, no seu país de origem, está muito difícil, e vai aumentando a comunidade de cor, né, aqui. E, lógico, a lei ela vai fazendo com que eu também quero entrar num detalhe, doutora, que é um detalhe que a gente tem que falar também, né? A lei ela ajuda a defender, né, esse preconceito, esse racismo. Mas a senhora também não acredita que, por causa dessa lei, as pessoas também não buscam um pouco se beneficiar por causa dessa lei, por causa do mimimi? Porque a gente tem a pessoa que é vítima, a gente tem a pessoa que não é vítima, mas ela quer ser a vítima, né? E tem a pessoa que só utiliza a lei para ter vantagens. Nós temos em tudo. Nós não temos só no lado da pessoa de cor, da pessoa negra, nós não temos só no pessoal que é trans, nós não temos só no lado das mulheres, porque a mulher quer os direitos, o negro quer os direitos, o trans quer os direitos, as crianças querem direito das crianças, querem direito dos idosos, todo mundo quer direito. E essa confusão toda, né, tem as pessoas que querem se beneficiar dessas leis. O que a senhora tem a nos falar sobre essas pessoas que confundem direitos e benefícios? Na realidade, Alexandre, desde a abolição da escravidão, a sociedade camufladamente tolera. Porque, assim, digamos, isso aí é cultural, né? Tipo, desde muitos séculos existiu, sim, e existe o racismo, né? Bem como essa discriminação, esse preconceito para pessoas de cor preta. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela é injuriada ou ela sofre um crime de racismo, tem que analisar efetivamente essas condições. Ora, vamos ver se realmente houve ali um crime de racismo? Será que essa pessoa não está tentando aí se beneficiar das leis? Porque tem pessoas que são muito bem instruídas. Então, ela pode achar que
qualquer, digamos, tipo de ofensa é por conta da cor dela, né? Por conta da condição social, por conta da religião. E não, temos que analisar. Vamos, né, analisar se efetivamente ocorreu este crime ou não. Mas, assim, o que nós sabemos, eu me deparo com isso, já atuei em casos de racismo, é que a sociedade está se educando para isso. Então, o que está acontecendo? O respeito está tendo. Porque, assim, as pessoas não são obrigadas a gostar de pessoas de cor, porém, elas têm a obrigatoriedade de respeitar. E esse respeito, qual foi o freio para que existisse esse respeito? Foi a lei. A lei, de certa forma, educou essas pessoas que são racistas. Porque a pessoa tem medo, a pessoa sabe, poxa, mas não gosto dessa pessoa porque, né, a pessoa é gordo, é gay, é nordestino, é preto, sabe? Mas ele sabe que tem que respeitar. Às vezes a pessoa tem aquela vontade de ofender a pessoa, mas não ofende por quê? Porque sabe que é crime. Então, foi uma forma de educar ainda mais a sociedade. Vamos falar um pouco também, Coronel Barroso, o senhor que esteve nas ruas, né, como polícia, né? O senhor, em algum momento, o senhor, nessa... A lei é de quando, doutora? A lei do racismo, ela começou aqui em 2000 e pouco? Já existia essa lei, só que ela foi... Na realidade, tem a previsão no Código Penal, né? A injúria racial. Certo. Então, é o artigo 140, parágrafo 3º. Aí, esse crime de injúria racial, ele passou, no caso, né, a entrar nessa lei especial, que é a lei de racismo, que ela foi alterada no ano de 2023. Coronel, o senhor, como policial na rua, né, o senhor já deve ter feito algumas prisões, né, de pessoas de cor, né? E, em algum minuto, o senhor foi insultado por essa pessoa ser de cor? O senhor só está... Porque, muitas vezes, a mãe está no local, algum parente está no local. Alguma vez o senhor foi insultado por fazer uma prisão de uma pessoa de cor? Não. Não? Não. Insultado, não. Não, isso é importante. Não. Né? Por exemplo, porque a polícia tem que trabalhar, né? Sim. A polícia tem que trabalhar, né? Porque muita... você está prendendo meu filho porque ele é preto, você está prendendo meu filho porque ele é índio, você está prendendo meu filho porque ele é chinês, você está prendendo meu filho porque ele é japonês. Mas não teve... Não. Especificamente, como você colocou aí, né? Ser insultado por estar prendendo, por estar encaminhando um cidadão de cor, não. Né? Você ouve dizeres, né, do tipo, não, mas ele não fez nada, não, mas não foi ele, não, mas armaram para ele. Isso sim, mas esse tipo de insulto, porque ele é negro, não. Em nenhum momento. Coronel, a gente vê cada coisa, né? Eu que estou na imprensa, né? Eu quero fazer um comentário. Nesse final de semana, né? Eu tenho 3 filhos, né? Um filho meu é bem polaco, né? A outra, minha filha, é mais parecida comigo, é mais parecida na minha cara, só que de saia. E eu tenho uma terceira filha, né, que é pequenininha, tem 2 anos e meio, e ela é adotada, né, e ela é de cor, né. E, conversando com a minha mulher esse final de semana, a gente começou a conversar, né, sobre o preconceito, o que ela poderia passar, né, na vida. Nós temos aqui, na quarta-feira à tarde, aqui na rádio, um programa com a Adriane Ribeiro, que é uma das maiores defensoras da negritude no Paraná e no Brasil. E nós temos também, na quarta-feira, depois do programa Quero Mais Saúde, com a Adriane Ribeiro, nós temos o programa Afro Paraná.
que é um programa da Fundação Nacional, é apresentada pelo presidente nacional da Fundação Afro-Indígena no Brasil. E nós, lógico, vemos aqui todas as quartas-feiras, esses dois programas, muitas aulas contra o racismo, né? Nós, nesse ano, no dia que foi comemorado, né, como é que é? Consciência Negra. Consciência Negra. A gente fez até uma homenagem, vieram muitos negros aqui na rádio falar sobre preconceito que foram sofridos e até onde eles conquistaram seus espaços. Daí não é muito difícil de você lembrar aonde muitos negros chegaram e aonde muitos negros chegaram além, né, da onde muitos brancos chegaram. O presidente da República, Barack Obama, presidente da maior nação do planeta Terra, chegou a ser presidente, e a primeira-dama também, uma mulher negra. Nós tivemos também podemos lembrar dos grandes lutadores de boxe, né? Evander Holyfield, Mike Tyson, vamos para o UFC, o próprio Maguila no boxe, vamos para o UFC, o Anderson Silva, o próprio Vanderlei Silva, o próprio aquele que John Jones. Nós temos no futebol o Pelé, que foi o rei de todos. Nós temos o Mbappé hoje jogando, o Vinícius Júnior no Real Madrid. Nós tivemos nomes na TV mundial, que é aquela apresentadora americana, norte-americana, que é a apresentadora mais bem paga do planeta. Eu acho que, como é que é? Depois eu lembro o nome dela, que é uma negra também. Na música, nós temos tantos negros, né? No golfe, o maior nome da história, Tiger Woods. Lewis Hamilton na Fórmula 1. Lewis Hamilton na Fórmula 1. Imagine, então nós não temos o que falar, porque o negro ele não consegue, o negro ele não chega, o negro ele não pode, o negro não. É como qualquer pessoa de outra etnia que não chega se não quer. Não é que porque é de cor que não tem capacidade, né? Nós temos aí desembargadores, nós temos juízes, nós temos um grande abraço ao meu amigo Aniceto, doutor Aniceto, desembargador aposentado, me escuta todo dia, doutor Aniceto. Todo santo dia o doutor Aniceto me escuta, depois que ele se aposentou da magistratura. Então, assim, são grandes nomes. Nós temos grandes nomes na política, nós temos em todos a Soul Music, que é escutada pelo mundo inteiro. Nós estamos falando especificamente, né, alguns campos. E daí eu estava conversando com a minha mulher e falei assim... daí minha mulher pegou e falou assim, não, a gente tem que tomar cuidado, né, para que ela não sofra. E nesse dia que a gente estava conversando, aconteceu um caso que eu estava conversando com vocês aqui fora, do meu sobrinho, o filho da minha irmã, do meu cunhado Hamilton, que sempre também está nos ouvindo, um abraço, Hamilton, que eles estavam num mercado de Curitiba, e nesse mercado estava o meu sobrinho Luiz, mais um amigo, e eles estavam, que nem toda criança, correndo dentro do mercado, tal. E uma hora eles foram parar no banheiro do mercado e chegou uma funcionária do banheiro e viu ele colocar alguma coisa no bolso. E ela perguntou o que era que ele tinha colocado no bolso, ele colocou um celular. E ali a confusão estava armada, porque ali ele se sentiu ofendido, que foi aquilo que a doutora acabou de falar. O meu cunhado e minha irmã também se sentiram ofendidos, tanto que, na hora que meu cunhado me ligou, ele falou assim, ela só falou que ele suspeitou que ele roubou alguma coisa porque ele é preto. Né? E, lógico, meu cunhado ele só não é um nórdico, né? Porque ele nasceu aqui em Curitiba, mas ele parece
como é que eles chamam? Um irlandês, e minha irmã também com a pele clara. Então, destoa, dá uma diferença, e eles sempre sofrem com isso, né? Fico imaginando, talvez o Bruno Galhaço e a Giovanna Eubank talvez não sofram tanto, né? Porque eles utilizam isso como uma marca para um projeto, né? Que não o preconceito. Mas, doutora, daí, lógico, foi chamado a polícia, a funcionária do mercado disse que não tinha falado nada, depois, no final, ela falou que tinha falado. Que crime ali que aconteceu naquele momento ali, doutora? Tem que analisar as imagens, porque o mercado tem filmagens, né? Então, assim, tem que analisar qual foi essa condição, a forma que ela chegou, que ela abordou o teu sobrinho, as palavras que ela se utilizou, bem como se obrigou a mostrar qual objeto que ele tinha colocado no bolso, porque assim que ele foi perguntado o que ele tinha colocado no bolso, ele já respondeu imediatamente que era o aparelho de celular dele. Então, se ele falou que era o aparelho de celular dele, ela deveria, né, encerrar por ali mesmo, então já ter se desculpado e não deixar isso ter seguido, né, a ponto de outras pessoas se envolverem nesse contexto e falarem, né, que ela só fez aquilo por conta da cor do menino. Então, configura-se um crime de racismo, porque a desconfiança que ele tinha colocado, estava furtando o mercado, né, tinha colocado outro produto no bolso, que não fosse o celular dele. Então, o que ele deveria ter feito naquela situação? Imediatamente ter ligado para a polícia. Olha, estou sofrendo aqui uma injúria racial, um crime de racismo dentro do supermercado. Então, ali seria tomadas as devidas providências, seria lavrado um boletim de ocorrência, todos os envolvidos seriam conduzidos até a delegacia de polícia e, dali, a autoridade policial, né, instauraria o inquérito, daria seguimento nessa ação penal. Mas, assim, essas são as medidas que a pessoa que está sofrendo uma injúria racial, um crime de racismo, tem que tomar. Coronel Barroso. Sempre o Coronel Barroso. É bom falar com o Coronel Barroso porque ele já passou por todos os postos da polícia. Então, a gente pode falar. Hoje, como secretário de Segurança de Pontal do Paraná, cidade portuária, né? Eu acredito que, por ser uma cidade... Ela não é portuária, né? Ela é vizinha da cidade portuária, que é Paranaguá. Paranaguá. Né? Nós temos ali muitas pessoas, né, de cor, né? Se não for a maioria, porque geralmente, né, não porque as pessoas de cor aqui, daqui a pouco, se eu não me explicar aqui, daqui a pouco as pessoas vão falar que eu estou me expressando mal ou que eu estou falando de forma errada. Por que o Porto? Por que cidades portuárias? Pode ver Santos, Itajaí, Paranaguá, Rio de Janeiro, onde que tem lá em cima? Maceió, o próprio Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis, tem. Por que as pessoas de cor são em maior número nesses lugares? Porque elas vêm de fora. Elas vêm de fora e, lógico, querendo ou não, mais uma coisa que nós temos que falar das pessoas de cor, né? É a parte muscular, né? A parte de estrutura física, que é muito maior que qualquer pessoa Como é que a gente vai falar? Se a gente fala errado aqui, dá problema, né? Pode se expressar. A pessoa de cor, ela é muito mais forte que a pessoa branca, né? Ela é muito... A estrutura óssea, a estrutura corporal, né? E o trabalho do Porto, ele exige, né, um trabalho braçal de pessoas que tenham mais força. E eu vejo que nessas cidades do litoral, nessas cidades portuárias, nas cidades vizinhas portuárias, existem muitas pessoas de cor, né? É aquilo que o senhor mesmo falou aqui agora, que se você for pegar, vai ser cometida uma prisão na Bahia, né? Quantos brancos serão presos? Né? Você vai cometer uma prisão no Ceará. Quantos que não são cearenses serão presos?
E quantos cearenses serão presos? Né? E no litoral, existe, por ser uma cidade que só funciona no máximo 4 vezes por ano num grande agito, que é uma cidade litorânea, faz parte, né, de muitas pessoas só utilizarem a cidade na temporada de férias, né? Existe o preconceito no litoral? O preconceito ele existe em todo lugar, né, Alexandre? O preconceito ele existe em todo lugar. No litoral, né, se for ver o nosso litoral, Paranaguá, Pontal, Matinhos, até as cidades ali, Antonina, Morretes, você vai ver que essa miscigenação, né, vamos dizer, a presença de pessoas de cor, ela até eu diria, equilibrada, entendeu? Existem, sim, pessoas que estão ali, que vieram de fora, né, que vieram de outros lugares, né, mas também existe essa miscigenação, fruto, né, as pessoas de cor, né, é fruto da própria colonização, é fruto das próprias origens, né, ali daqueles locais. Né? Então, quando você fala o preconceito existe. O preconceito existe em todo lugar. Né? É claro, como a doutora bem colocou há pouco, o rigor da lei, ele coloca uma obrigatoriedade, muitas vezes, em se respeitar. Né? Esse respeito deveria ser natural da pessoa, né? Não por força de lei. Esse respeito deveria ser um respeito nato, respeito do próprio ser humano em respeitar, seja o cidadão de cor, seja o cidadão de outra raça, etnia, orientação sexual, enfim, né, cultura, ideologia, mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, o respeito é colocado por força de lei. Né? Então, eu digo, o preconceito ele existe em todo lugar, em todo lugar. Né? Outro dia, eu aguardava um amigo, o Arroso, né? No litoral, eu aguardava um amigo em determinado local, né? Era à frente de um comércio, e já começava a escurecer, e eu percebi que a proprietária do comércio ficou preocupada. Eu estava ali, naquele horário, esperando um colega, né? E eu percebi a preocupação da dona do estabelecimento, né? Ela estava preocupada. Vamos dizer assim, você não é conhecido, você está ali naquele horário, né? E realmente ela ficou inquieta. Ela ficou inquieta e eu fui até ali em determinado momento e disse: minha senhora, pode ficar tranquila. Me identifiquei, né? Eu sou fulano de tal, assim, eu estou esperando um amigo. Eu percebi uma certa preocupação no seu semblante, mas a senhora pode ficar tranquila que a senhora não vai ser assaltada. Eu não sou mal intencionado, eu estou aqui esperando um colega. Né? E a pessoa me disse: nossa, eu estava mesmo preocupado. Eu estava com medo, moça. Entendeu? Então, ela já não queria mais que você fosse embora. Depois que se apresentou, ela já falou: fica aqui, não deixa mais, não espera mais um amigo. E isso acontece, Alexandre. Isso acontece. Então, dá para chamar isso de preconceito? Talvez sim, talvez não, depende do ponto de vista. Ela estava insegura. Era um comércio, né? Um comérciozinho ali em determinado bairro da cidade. O dia já tinha escurecido. E um sujeito ali, estranho, à noite, né? Não vamos nem colocar o fator de cor, vamos colocar o fator, sujeito estranho, né? E ali, uma mulher, sozinha, atendendo num balcão, naquela hora, e você percebe, né? A experiência das ruas te dá isso. Você percebe que a pessoa está preocupada, a pessoa está olhando, a pessoa está inquieta. Eu falei: essa mulher está com medo. Ela acha que eu vou assaltar, ela acha que eu vou roubar, ela acha que eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fui lá, me identifiquei, né? Quando eu falei, a mulher ficou surpresa, a mulher regalou os olhos assim: ó, senhora, eu sou assim, 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 assim. Eu sei que a senhora está tranquila, a senhora está preocupada, mas eu sou do bem. Pode ficar tranquila, eu não vou fazer nada. Eu estou aqui esperando um amigo assim, assim, assim. Ela, nossa, ficou tranquila, até pediu desculpas. Eu falei: não, a senhora não precisa me pedir desculpas. Eu percebi que a senhora estava preocupada.
né? Então, uma coisa que isso acontece, né? É por isso que eu digo, não que esse caso tenha sido uma questão preconceituosa, talvez seja mais uma questão de insegurança, de receio, de medo, do que preconceito, né? Mas eu digo, no dia a dia que nós vivenciamos por aí, o preconceito ele está em todo lugar. Sim. E até eu quero aproveitar e só fazer uma colocação, Alexandre. Essas situações de racismo, de injúria racial, apesar de já ter melhorado muito, das pessoas estarem conscientizadas, estarem construindo essa consciência de denunciar, de não aceitar, né, ainda existem muitos casos que passam desapercebidos. Existem muitos casos de injúria racial, de racismo nas ruas, no dia a dia, que não são registrados, não são levados adiante. Muitas vezes, a correria do dia a dia leva a pessoas que são vitimizadas a não denunciar o agressor. Eu vou chamar aqui de agressor porque não deixa de ser uma agressão, né? É uma agressão à honra, é uma agressão à dignidade da pessoa humana. Então, eu vou chamar aqui de agressor, tá? Entre aspas. Então, muitas vezes, a vítima não denuncia. Por quê? Porque a correria do dia a dia, né, leva as pessoas, as circunstâncias do momento, leva a pessoa a optar pelo famoso deixa para lá. Então, às vezes, a pessoa é ofendida, a pessoa é injuriada, é agredida na sua honra, na sua dignidade, só que, às vezes, como eu disse, é a correria do dia a dia. Ela pode estar indo para o trabalho, ela pode estar vindo, ela está indo para um compromisso, e aí aquilo é uma questão, muitas vezes, para ela, incômoda. Ela vai ter que ir para uma delegacia, ela vai ter que aguardar todo o rito procedimental lá, que é uma coisa que não se encerra em 5 ou 10 minutos. Né? É um rito demorado, é um procedimento que tem que ser feito, né? O boletim de ocorrência, se for o caso, o auto de prisão em flagrante, vítima, agressor, testemunha, condutor, aquela questão toda. Então, infelizmente, muitas vezes, no nosso dia a dia, as circunstâncias do dia a dia, as pessoas acabam incorrendo no famoso deixa para lá. Então, esses crimes, eles acontecem no nosso dia a dia. Muitos deles acontecem, não são noticiados, não são denunciados, mas aconteceram, né? Volto a dizer, já melhorou muito, as pessoas têm essa consciência que existe uma lei que as alberga, que as defende, que as protege, que deve ser denunciado porque o responsável, o agressor, o ofensor, ele vai sim lá ao fim do processo ser responsabilizado, né? Mas infelizmente ainda existe um número por aí escondido debaixo das cortinas do anonimato, do deixa para lá, infelizmente dessa forma. Lembrando, Alexandre, que é uma situação bastante embaraçosa e constrangedora também. A vítima se sente envergonhada. A vítima fica com vergonha e, às vezes, não vai procurar uma delegacia de polícia, não vai procurar os seus direitos, porque ela fica com vergonha. Ela sente vergonha disso. Sendo que quem deveria se sentir envergonhada e não deveria agir dessa forma é o agressor. Então, assim, o que eu oriento as pessoas que são injuriadas desta forma, que sofrem esse tipo de crime? Não se cale. Não se cale. O que nós presenciamos quando acontece, digamos assim, eu vou insistir nesses casos que acontecem nos estádios de futebol. O jogador de futebol, o Vinícius, né? O Vini Júnior. Então, aquele rapaz, ele é um talento. Independente da cor dele, ele é brilhante. Ele é sensacional. E você vê um rapaz, né, com esse potencial chegar a chorar. Ele chorou porque ele foi ofendido. Aquilo atingiu ele de uma forma tão, sabe, tão, digamos assim, dolorida mesmo, né? Aquilo foi tão doloroso para ele que o rosto dele está estampado aí no mundo. Ele é conhecido mundialmente. Então, uma pessoa tem, né, digamos assim, essa coragem de chegar e ofender o rapaz por conta
da cor da pele dele. Então, isso é um absurdo. Então, assim, ele não deveria ter chorado. Ele deveria ter sorrido, aproveitar aquela oportunidade e falar para o mundo que ele não é uma vítima, né? Ele conquistou, ele chegou onde ele chegou pelo talento dele, independente da cor da pele dele. Por isso que pessoas de cor não devem se vitimizar, porque não é a cor que vai te impedir de conquistar, de realizar os seus sonhos. Então, isso aí é algo assim tão absurdo aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo, que tem que sim, né, a sociedade e o mundo, enfim, tem que se dar conta de que pessoas são pessoas e devem ser respeitadas, independente da sua cor, da sua raça, da sua classe, da sua etnia, da sua religião, são pessoas e devem ser respeitadas. Doutora Cleonice, eu não sei se nós temos esses dados, né? Mas tem como dizer qual faixa etária ou qual sexo, né, sofre mais preconceito? Olha, números e estatísticas, eu não vou trazer isso aqui, Sim. porque são números que se inovam todos os dias, tal. Enfim, também tem que saber a fonte, se é fonte segura ou não. Mas, assim, com relação ao gênero, são mais o gênero masculino. É mais o masculino. Mais o masculino. Sabe? Porque, sim, aquele estigma, por exemplo, os presídios estão lotados de homens negros. Né? Então, assim, entendi. a grande maioria são negros que estão presos, sabe? Então, eles carregam, infelizmente, né, a sociedade carrega com ela esse estigma de que preto é bandido, preto é ladrão, preto é isso, preto é aquilo. Infelizmente. Então, por isso que os homens são, assim, o maior número de vítimas pela sociedade. Mudando um pouco do racismo pela cor, né? Sim. Agora vamos falar sobre idade, né? A terceira idade, né? Eu já vi, né? E já vi isso de perto, convivi com essa realidade, que pessoas esperam, né, fazer 60 anos para conseguir os seus direitos, né, adquirir os seus direitos. A carteirinha do transporte, a carteirinha do estacionamento regulamentado na rua, a vaga no estacionamento do supermercado, a vaga... São as pessoas que buscam o benefício que, pela idade, lhe foram concedidos, né? E benefícios que dizem que a pessoa com 60 anos de idade ela tem direito por tudo que ela fez, né? Mas nós, superior a 65 anos de idade, é aposentadoria, né? Doutor Cleonice, e as pessoas mais velhas, os idosos, as leis dos idosos, né? A gente vê que a lei do idoso ela é ampla, né? Ela dá vários benefícios. Hoje, por exemplo, eu não sei se a partir de 60 anos, né? Mas se um idoso cometer um crime, a pena é pela metade, é isso? Então, tem uma previsão no Código Penal que chama-se surcietário. Então, assim, se a pessoa que tem 70 anos, na época dos fatos, ou ao pronunciar a sentença, a pessoa tem 70 anos, então esse crime ele prescreve pela metade. Então, tem essa previsão. Então, é menor de 21 anos e maior de 70. Então, a lei tem essas duas modalidades de sursi pela idade, né? E vamos supor o seguinte, um homem de 60 anos, né? Ele foi mal educado, ele foi ríspido e tomou um tapa de uma pessoa com menos de 60 anos. Essa pessoa ela responde mais pelo fato de ter dado um tapa num idoso? Sim, é um crime extremamente grave. Porque, assim, veja, por mais que essa pessoa de idade ofendeu verbalmente uma pessoa que tem uma idade menor do que ele, o revide daquela ofensa foi desproporcional. Porque ele agrediu verbalmente, ele não agrediu fisicamente.
Então, se a ofensa viesse nos mesmos moldes, haveria uma compensação. Então, não existiria crime. A partir do momento que uma pessoa de menor idade agride uma pessoa idosa, este crime é agravado, inclusive. Mas, doutor Cleonice, o idoso, na verdade, daqui a pouco até eu vou perguntar sobre essa relação para o doutor Barroso, mas tem muitos idosos hoje que dão muito show em vitalidade para pessoas mais novas, né? Tem pessoas de 60 anos que fizeram academia a vida inteira, fazem academia a vida inteira, fazem natação, corrida, Cooper, pessoas que têm muito mais vitalidade física, né, do que pessoas com menos idade, 55, 54 anos. Né? A lei de você pegar e agredir uma pessoa, lógico, ela é punitiva de todas as idades, né? Se você bater em qualquer pessoa, você vai responder por agressão, né? Mas parece que agressão não é mais crime, não te leva mais para a cadeia, né? Sim, Te leva para a cadeia? por lesão, vias de fato. Mas Vias lesão, de fato ou lesão corporal, mas prende alguém? Dependendo da situação, sim. Tá, mas o idoso prende. Se bater no idoso, prende. Sim. Tá. Coronel Barroso, antes você não tinha essa lei de prender, de idoso. Tinha lei, né, doutora? Mas a lei. Tinha lei ou essa lei é nova? A lei de crime contra o idoso, de bater no idoso. Parece que se você cometeu um crime de estelionato contra um idoso, tua pena dobra. Sim, essa lei, na realidade, ela sempre existiu. Só que ela foi se aperfeiçoando e foi se agravando com o passar dos anos. O porquê? Porque foram surgindo novas modalidades que não se aplicavam às regras do Código Penal, nem da Lei de Contravenções Penais. Então, a Lei do Idoso, o Estatuto do Idoso, ele engloba todas essas modalidades de agressões, seja ela leve, grave e gravíssima. Coronel Barroso, nos meus anos de rádio falando sobre a imprensa policial, nós vimos que muitos jovens, né, que nem a doutora Cleonice falou, que a partir de uma idade, até uma certa idade, a partir de uma certa idade, as penas são mais brandas. Sim. Né? E, por isso, muitas organizações criminosas, muitas facções utilizam de jovens para cometer os crimes por causa das penas que são mais brandas e dependendo do crime até, a pessoa não fica presa. Né? Depois até eu quero falar sobre essa lei com a doutora Cleonice, que me falaram uma vez que se a pessoa for presa com menos... Não, se a pessoa cometer o crime menor de idade e for presa depois que já atingiu a maioridade, essa pessoa não responde pelo crime que ela cometeu quando era mais nova, uma coisa assim. Na época dos fatos, não. Daqui a pouco nós vamos falar Sim. sobre isso. Coronel Barroso, e o senhor, lógico, já deve ter prendido muitos jovens, né? E também já deve ter prendido muitos idosos, né? Infelizmente, a criminalidade é que nem um amor. Ela não tem idade, né? A partir... eu quero fazer primeiro uma pergunta sobre curiosidade, né? Com quantos anos tinha a pessoa mais nova que o senhor prendeu até hoje? Ou que o senhor não pôde prender e que o senhor chegou lá no local e falou assim, não, mas como é que uma pessoa tão nova cometeu um crime? O senhor lembra de algo? Lembro. Nós temos situações em que menores, adolescentes, crianças praticam um crime, ato infracional. Né? E, assim, 11 anos, 12 anos, né? É evidente que, à luz lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, essas crianças, esses pré-adolescentes, eles não são presos, eles são apreendidos. Né? Sim. Toda uma questão, presença do Conselho Tutelar, encaminhamento. Né? Agora, a questão da idade, Alexandre, né? E como você falou,
não só organizações criminosas, mas o próprio adolescente sabe disso. O próprio adolescente sabe que, à luz da legislação, ele não pode ser preso, ele não vai para a cadeia, dependendo do ato infracional cometido e mais uma série de circunstâncias, ele vai receber uma medida socioeducativa, ele vai lá para um estabelecimento, quando for o caso, de acordo com a gravidade do ato infracional. Então, ele sabe, né? Ele sabe que ele não está sujeito à mesma responsabilidade criminal da pessoa maior de 18 anos. O adolescente, o jovem, ele sabe disso. Ah, ele sabe? Claro que sabe, claro que sabe. Né? Por mais que ele não tenha sido apreendido nenhuma vez, mas ele tem notícia disso, ele sabe, entendeu? Que existe uma lei que, não vou dizer, o alberga, claro, o protege, a lei está aí para se proteger, mas dependendo do ato infracional que ele cometer, né, ele não vai, ele vai ser conduzido, né, tem também o protocolo de informação do pai, o responsável, acompanhamento do conselho tutelar, né, ele não vai percorrer o mesmo caminho, vamos dizer assim, criminal ou procedimental do maior de 18 anos. E ele sabe disso. A grande maioria sabe. Entendeu? Então, o que acontece? Infelizmente, muitas vezes, ele usa dessa, entre aspas, condição para reincidir, né, perpetuar prática de crimes. Não vamos aqui generalizar, não são todos, mas muitas vezes ele usa isso, né, como uma espécie de, não proteção, mas ele sabe que ele não vai para a cadeia. Ele sabe que ele é albergado por determinada legislação. Né? É óbvio que alguns desses menores, depois que cometem crimes, são submetidos às medidas, aos procedimentos, ele deixa de praticar os crimes. Ele, vamos dizer assim, ele se autocorrige, vamos assim dizer. Né? Foi uma falha, foi um deslize. Né? Ele não é aquele jovem que, infelizmente, a condição dele o colocou num caminho de um cometimento de atos infracionais. Seja para sobrevivência, seja por delinquência, né? Não vamos entrar no mérito aqui, mas assim, a realidade é essa. Né? O idoso, né? Vinha ontem, eu ouvia no litoral lá o noticiário, e eu ouvi aí um cidadão que foi preso aí por aplicar golpes, né? Ele intitulava-se Guru, né? Eu ouvi a matéria um pouco por cima, né? Superficialmente, mas ele tinha lá um grupo de pessoas que praticavam lá exercício religioso, exercício espiritual, uma prática lá semanal, diária, e ele usava isso para trazer os seus alunos, em específico alunas, para uma condição em que ele as importunava sexualmente. 65 ou 66 anos o cidadão. Entendeu? Eu vou falar aqui uma coisa, se quiserem gostar, é minha opinião, Alexandre Domingues, se quiserem gostar, quem está ouvindo gosta, se não quiser. Parece que o homem, quanto mais velho, mais descarado ele fica. Por isso que tem aquela fala do velho babão, né? Os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem. Para finalizar a pergunta que eu fiz para o senhor, qual o crime que um jovem de 11 anos chega a cometer, doutor Barroso? O crime que ele chega a cometer, nós temos pré-adolescentes, criança, né? Eu tenho um garoto de 11 anos, muitas vezes, né, que eu olho para ele não me vende uma imagem, né, a aparência dele não me vende uma idade de 11 anos, me vende uma idade de 14, 15. Né? Mas, assim, eu vos digo, baseado aí no que a gente vê, no que a gente viu, nós temos aí garotos dessa idade
que cometem aí tranquilamente o homicídio. Entendeu? Seja 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Entendeu? Seja... Cadê o pai? Como? Cadê o pai do... Tem pai, tem mãe? Seja, muitas vezes o que acontece, o que a gente já viu, já vivenciou, esse adolescente, esse pré-adolescente, essa criança, ele vai cometer determinado tipo de crime, furto, um roubo, e ele é surpreendido. Ele é surpreendido ou ele tem uma reação, né? O garoto desse vai num cruzamento tentar assaltar, tentar subtrair um relógio, um celular, uma bolsa do camarada que está com o carro parado no semáforo, e a vítima reage. A vítima atira numa criança dessa. Entendeu? E, muitas vezes também, essa criança, pela reação da vítima, às vezes uma reação física, não uma reação com arma, mas uma reação física, ele acaba para se desvencilhar da vítima, esfaqueando, ele pode trazer consigo uma faca, um canivete, alguma coisa, e ele mata. Ele mata porque ele sabe que ele vai ser, se ele for detido, ele vai, né, muito embora, como nós dissemos anteriormente, existe uma legislação toda específica para a criança e o adolescente, mas pode ter certeza que nós temos jovens nessa faixa etária que já cometeram crimes e cometem na órbita do crime de homicídio. E aí decrescendo para crimes mais brandos, vamos assim dizer, né? Mas com certeza, infelizmente, essa é a realidade. O senhor atribui isso pela falta de educação em casa? O senhor atribui isso pelos exemplos de dentro de casa? Hoje nós vemos que os pais e as mães, infelizmente, eles brigam muito mais do que antigamente, tanto que os casamentos, os relacionamentos... Porque a gente tem dados dos casamentos que passam pelo cartório de registro, né, dos matrimônios. Mas a gente não tem a real profundidade em relação a relacionamentos onde as pessoas moram uma com as outras ou que têm união estável sem ser declarada essa união estável. Então, nós temos muitas pessoas que brigam. Eu vou estar com essa pessoa, se der certo, Deus, se não der, separa. O senhor atribui isso a esses adolescentes já estarem voltados ao mundo do crime pela internet, pela facilidade, né, de ter o celular na mão, pelo exemplo que tem dentro de casa, pela educação que recebe. O que o senhor acha? O que o senhor acha? Lógico, eu sei que a certeza para essa resposta o senhor não vai ter, mas qual é a sua opinião? Aí nós vamos cair numa seara bem mais ampla, né, Alexandre? Eu posso ter aí, isso tem vários fatores, né? Eu tenho desajuste familiar, eu tenho um adolescente, uma criança que cresceu, criou-se sem a devida assistência, num ambiente, num lar, né? Num lar, digamos assim, desajustado, problemático, né? Um pai que muitas vezes já tinha ou já tem um histórico também de cometimento de crimes, talvez uma mãe que não lhe deu assim a atenção necessária. Então eu tenho vários fatores. Eu tenho internet, eu tenho vários tipos de influência, eu tenho drogas. Eu tenho muitas vezes jovens que até que vêm de família abastada e cometem determinados atos, não é porque precisam. Eu posso ter um acometimento disso, clínico, né? Eu tenho lá o cidadão que furta, não porque quer, mas porque é um acometimento, o cleptomaníaco, né? Então eu tenho, quando nós analisamos por que esse jovem, que esse adolescente comete crimes,
eu tenho que ver todo o histórico, né? Eu tenho uma série de fatores, né? Eu não posso... né? Certa feita, nós fizemos a apreensão de de jovens, e você... né? Nós fomos lá ver aonde esse jovem morava, né? Então, você efetua uma prisão, uma apreensão do jovem, e isso para um profissional de segurança, isso para qualquer pessoa, isso é doloroso, entendeu? Quando você efetua a apreensão de um jovem e você vai lá ver aonde esse jovem nasceu, como é que ele vive, e você vai lá numa comunidade e você vê o seio familiar desse jovem, né? Ele nasceu lá num casebre, num barraco, tá? Num barraco de chão batido, onde ele tem um pai alcoólatra, né? Ele tem uma mãe alcoólatra também. Ele tem, né? Você olha naquele ambiente, naquele lugar onde ele nasceu, onde ele vive, você vê lá 6, 7 pessoas dormindo juntos literalmente, né? Eu estou falando de um barraco de 2x2 de chão batido. 2x2, para quem não sabe situar, Certo. é o tamanho de uma cama de casal. Certo? É isso, né? É uma cama de casal, é 2x2, né? Então você vê uma realidade daquela, como eu disse, onde ele tem um pai alcoólatra, que não trabalha, né? Uma mãe muitas vezes alcoólatra, ou, né? Ele tem lá 3 ou 4 irmãos maiores, menores, entendeu? Aí, ao final do dia, ou durante a noite, durante a madrugada, esse pai chega alcoolizado, certo? E está lá 5, 6 pessoas dormindo juntos, amontoados, literalmente, onde um pai embriagado ou sob o efeito de substância entorpecente, na frente dos filhos, obriga, né, a mãe dessas crianças a manter relação sexual com ele, ou o que é talvez mais difícil, obriga uma irmã mais velha desse jovem, uma própria filha, a manter relação sexual com ele. Então, quando você observa um cenário desse... Nossa, o que sai de tudo isso, né? Tá entendendo? Eu atendi um caso na prática, parecido, semelhante com o que o coronel está aqui falando. Então, quando você Pesado, vê hein? esse jovem... Pesado, muito pesado. Pesado, pesadíssimo. Então, quando você vê esse jovem delinquindo, praticando atos, muitas vezes... É para sair desse... Você não sabe da história dele, você não sabe da realidade dele. Aí esse jovem, ele diante daquele quadro que ele vivencia todos os dias, ele sai de casa para quê? Para furtar, né? Para roubar, seja para levar o sustento, porque ele tem irmãos menores lá. Ele tem uma mãe, ele tem um pai, né? Seja para levar o sustento... Por pior que seja o pai. Entendeu? Ele tem o pai. Ou ele sai de casa 5 horas da manhã e volta só à noite, numa forma de fuga, de querer fugir daquela realidade, entendeu? Então, é difícil, né? Então, quando eu digo para você que existem vários quadros, várias situações de menores, de jovens, quando eu vejo a realidade que ele tem lá no seio da família dele, um quadro... Eu estou lhe dizendo isso, Alexandre, isso ninguém me contou, isso eu vi, isso eu vivenciei. Eu e minha equipe, quando nas ruas, né? Isso eu vi, com os meus olhos vivenciei. Entendeu? Então, quando você vê o quadro de um jovem desse, muitas vezes você não sabe o que está por trás, você não sabe dos bastidores, da realidade situacional que ele vive, né? Então, são casos e casos. É por isso que eu lhe digo, por que um jovem desse comete isso, é um universo muito grande. Aí já envolve políticas públicas, envolve assistência social, envolve oportunidades de emprego, educação, né? O jovem de hoje é o cidadão de amanhã.
Então, eu gosto de falar muito em políticas públicas, porque muita gente, eu costumo dizer, muitos especialistas gostam de atribuir a violência, a criminalidade, tão somente ao Estado. O Estado, forças de segurança. Mas eu tenho todo um cenário por trás. Eu tenho políticas públicas, eu tenho assistência social, oportunidade de emprego, educação, entendeu? Então, é todo um contexto. Segurança pública é simplesmente um ator nesse cenário todo. Né? Mas, enfim, né? Voltando, então, aqui no cerne da questão, essa é a questão de por que, como, quando um jovem delinque, um jovem comete crime. Coronel Barroso, mas nós temos, até para pegar a opinião da doutora Cleonice, mas nós temos o Estado, né? Foi falado do Estado, né? Fugindo um pouco da seara do assunto, mas o Estado ele proíbe, né, que um pai, no seu comércio, quando o pai é bom, que tem um comércio, o pai é trabalhador, e seu filho tem 13 anos, ele não pode estar com o seu pai atrás de um balcão. Né? Ele não pode, talvez, ter a oportunidade do amigo do pai, de trabalhar na loja do amigo do pai com 13, com 12, 13 anos. Acredito eu que, na minha época, a gente começava a trabalhar com essa idade. Acredito eu que, na minha faixa etária dos 55 anos para mais, todo mundo que tem 50 para mais começou a trabalhar desde cedo. E depois veio uma lei que... mas essa lei é para que o jovem tenha mais tempo para estudar, porque quando o jovem estuda, ele não vai se tornar um marginal. Eu acho que a relação do estudo com a marginalidade, eu acredito que não impeça um jovem de virar marginal se ele estiver numa sala de aula. Mas eu acredito que dificilmente ele vira um marginal se ele estiver trabalhando. Porque o trabalho, como diz uma frase antiga, ele dignifica o homem. Né? Doutora Cleonice, o que a senhora tem a dizer? Como advogada, o que a senhora... Vamos supor que a senhora hoje tivesse o poder de mudar a lei, né, lá do ECA. Né? O que a senhora escreveria nessa nova lei? A senhora deixaria o jovem trabalhar a partir de que idade? A senhora diminuiria a idade penal? Penal, né? Idade civil, penal. A senhora deixaria o jovem trabalhar, tirando essa história do jovem aprendiz, que isso aí é só, para mim, história para boi dormir, o jovem aprendiz, porque é uma burocracia tão grande, tanto para o contratante quanto para o contratado. O que a senhora mudaria? Veja, primeiramente, eu não tenho esse poder. Mas não, se tivesse. Eu concordo plenamente que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deve, sim, ser mudado urgentemente. O porquê? Porque a criança, sim, a lei protege a criança, que ela tem o direito de estudar, o direito de brincar, o direito ao convívio familiar, num âmbito amoroso, que eduque essa criança. Mas, enfim, isso daí já é o dever de todos os pais. Sim. Né? Então, assim, eu lido com várias situações e espécies de crimes. E eu nunca vi, Alexandre, um pai que cria um filho para que ele futuramente se torne um bandido. Isso eu nunca vi. Mas, dependendo da forma que aquele pai e aquela mãe educam essa criança dentro de casa, indiretamente ela forma um bandido. Por quê? O ambiente familiar, que é um ambiente extremamente de violência. Então, a criança, ela se cria dentro deste ambiente, então ali desperta os piores instintos daquela criança, a ponto que ela acaba lidando com aquilo de uma forma natural. Né? Tem criança que está dentro de um lar que tem pai que é ladrão, né? Tem pai que é traficante, tem mãe que é prostituta, sabe? Aí é aquele ambiente totalmente contaminado. Então, eles trazem aquilo para aquela criança cresce naquele âmbito familiar,
já com aquela mentalidade, achando que nada do que ele vem a fazer é errado. Criança de 5, 6 anos de idade, vendo o seu pai fumar maconha, né? Vendo sua mãe se drogar, seu pai e sua mãe dentro de casa fumando maconha. Então, assim, já é um ambiente contaminado, tá? Então, começa por aí. Eu tenho uma situação que, inclusive, eu até mencionei aqui, que eu atuei num caso parecido com o que o coronel trouxe aqui, desse âmbito de violência, de que uma criança, né, ele até então era criança, 5, 6 anos de idade, o pai chegava em casa embriagado, a criança estava dormindo, ele ia lá, agredia aquela criança, acordava a criança jogando água no rosto dele, dava tapa no rosto, fazia a criança levantar da cama para, sabe, por que você fez isso? Mas ele chegava embriagado, sabe, então, assim, totalmente alucinado, drogado, e era extremamente violento com aquela criança. Então, essa criança sofreu muito. O que acontece? Aquela criança futuramente, dada aquela violência que ele sofria, ele se revoltou contra a sociedade. Então, ele, com 11 anos de idade, ele já respondia por praticamente todos os crimes ali previstos no Código Penal. Embora ele, como criança, pré-adolescente, então, aplica-se sim as regras lá do ECA, né? Então, cometeu estupro, homicídio, roubo, tráfico, estupro, todas as espécies de crimes. A ficha desse, hoje em dia, ele já é maior de idade, né? Então, assim, eu vou falar como o jargão, né? Da linguagem aí, digamos assim, comum, né? Então, assim, a capivara dessa pessoa tem mais de 30 páginas. 30 páginas. Antes dele chegar a completar os 18 anos, né, que daí ele atingiu a minoridade penal relativa, que a partir dos 18 anos ele responde criminalmente, porém com aquela diminuição de pena, porque ele só responde integralmente quando ele completar 21 anos, né? Então completou 21 vergonha. anos. Pois é. Então, o que eu digo? Deve ser alterado? Sim, deve ser alterado. E com relação à lei do menor aprendiz, no meu entendimento, né? Então, assim, os pais podem, sim, ensinando seu filho, sabe, a fazer o trabalho doméstico, vai ensinando ele desde pequeno, que ele pode trabalhar, que trabalhar, né, como você acabou de falar aqui, é um ditado mesmo, né? Dignifica tanto o homem quanto a mulher, que, né, tem que ocupar sua mente, porque mente vazia é oficina do diabo, né? Então, assim, a pessoa tem que já desde pequeno ter aquela ideia, sabe, de que ele tem que seguir, sim, a vida, né, para conduzir de uma forma correta, trabalhar, estudar, se manter longe de problemas, de dificuldades. Então, assim, este papel fundamental, quem tem que fazer são os pais. A lei entra para dar um complemento, né, para restringir certas condutas daquela pessoa. Mas a responsabilidade, sim, são dos pais. Agora, com relação à punição de crimes cometidos por menores de idade, tem que, sim, ser alterada esta lei, porque tem crianças e adolescentes com uma idade, digamos, de 12, 13 anos, que têm uma mentalidade de adulto. Tem criança, sim, que tem assim em mente, que fala que você fica impressionado, te surpreende. Surpreende qualquer pessoa. Eu vou ser isso, eu quero fazer isso e eu vou ser. Então, essa pessoa já tem assim em mente o que ela quer ser futuramente. E, infelizmente, tem pessoas que têm na mente, né, convive, às vezes, nas favelas, nas comunidades, nada contra as comunidades. Eu me criei em comunidade. E nem por isso eu, né, optei por seguir um caminho adverso. Mas tem pessoas que estão na comunidade e falam assim, não, olha, eu quero carregar uma arma, eu quero carregar um fuzil, eu quero ser um traficante, eu quero mandar na boca de tráfico, eu vou ser o chefe futuramente. Tem crianças de até menos idade. É o poder, né? É o poder. É que nem tem as crianças que querem ser polícia, né? O sonho de toda criança, eu acho que a primeira profissão é ser polícia por causa da arma, né? Aí parece que tem uma lei que é proibido. Teve um período que eles queriam proibir de dar arma de brinquedo para as crianças, né? Sim. E eu vi também, eu entrevistei várias garotas de programa, né? E a maior parte dos casos, né, a gente pergunta eu perguntava por que vocês entraram nessa vida? Por em busca de uma condição financeira
para sair dentro de um ambiente familiar tóxico, aonde o pai batia na mãe, a mãe era alcoólatra, o pai era bandido, era ladrão, o irmão tentava abusar dessa irmã, a irmã, para sair desse ambiente, como muitas vezes a mulher ela tenta também casar cedo, engravidar cedo, para tentar abandonar. Muitas vezes não é que ela engravidou por falta de... Foi uma opção dela, né? Às vezes engravidar para sair de dentro de casa. Foi uma opção dela casar cedo para sair de casa, porque ela não aguentava mais a toxicidade daquele ambiente familiar. Aquilo que o doutor Barroso falou, daquele jovem que tinha o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, o pai que chega, quer ou forçar a mãe a manter relações, ou a irmã mais velha. Como é que é a cabeça de um cidadão desse? Será que ele sabe o que é certo e o que é errado? Será que ele tem discernimento para saber se o pai está fazendo certo ou errado? Será que ele está sabendo, meu pai roubou. Se meu pai roubou, porque é certo roubar? É o exemplo que eu tenho dentro de casa. Se minha mãe bebe, se meu pai bebe, porque o legal é beber. Se meu pai usa droga, que nem foi falado do pai fumando uma maconha na frente dos... Então, é legal fumar maconha. Então, o exemplo, né, que vem de dentro de casa. E também tem que, né, no seu caso, né, que você diz que veio de uma comunidade, que você quer, desde cedo, lutar, porque você talvez queira uma condição melhor para você mesma. Sim. E tem casos de que os pais vão cometer crimes e levam os filhos juntos. Tem também? Tem casos, sim. O porquê? Porque o pai sabe que aquela criança não vai ser punida. Então, o próprio pai orienta, vai lá e fala, olha, filho, vai lá, não vai lá dentro do mercado, lá, pega lá, coloca aqui dentro. Tal. A criança é inocente. A criança vai lá e faz. Teve casos também de crimes, né, que o cidadão foi cometer o crime e a criança estava dentro do carro. Estava dentro do carro aguardando o pai. Então, isso são, digamos assim, exemplos. Ele né? foi cometer um crime e a criança estava dentro do carro esperando o pai. O pai ou a mãe tem isso também. Coronel Barroso, agora falando dessas prisões, né? Muitas vezes já deve ter acontecido de vocês efetuarem uma prisão e ter, talvez, a criança junto com o pai, né? E daí, o que você faz nessa hora? Liga para o Conselho Tutelar? Se não houver outra pessoa responsável que possa vir ali, né, ficar com essa criança, assistir essa criança, no caso uma mãe ou no caso um pai, na situação reversa, Conselho Tutelar. Conselho Tutelar é o órgão que é acionado. Como eu digo, se essa criança não tiver mais ninguém por ele, do âmbito familiar ali, né, pai, mãe, irmão mais velho, alguma coisa assim, que se responsabilize por ele, é acionado o Conselho Tutelar, que vai tomar as medidas. Normal prender um pai com o filho junto? Não é muito normal prender o pai com o filho junto. O que acontece muito é, às vezes, uma mãe solteira, né, ser presa e você ter que tomar tais medidas para albergar essa criança. Ou, já aconteceu também, o casal ser preso e você ter que tomar as medidas para assistir, albergar essas crianças. A questão do pai ser preso com o filho, assim, na minha vivência, não foi muito presente, assim. Mas a mãe sendo presa ou o casal sendo preso e você ter que acionar o conselho em não havendo outra pessoa da família. Normalmente, outra pessoa da família vem imediatamente cumprir aquele papel. Normalmente. Mas existem casos também que não tem ninguém. Tem que se acionar o Conselho Tutelar. O que a senhora acha, doutora, que a lei hoje, ela beneficia mais
a criança ou o idoso? Ou a mulher ou os animais? Veja, a lei, seja ela qual for, a lei, o Estatuto do Idoso, o Código de Trânsito Brasileiro, a lei agora gravemente, recentemente, do crime de feminicídio, que o feminicídio deixou de ser uma qualificadora do crime de homicídio, passou a ter uma lei própria, a Lei 14.994, de 2024, recentemente. Então, assim, qualquer lei que seja, sempre tem brecha. Tá? Então, ela, em determinadas circunstâncias, vai beneficiar a pessoa que depende daquela lei, ou ela pode agravar a situação da pessoa a depender do caso. Então, tem que ser analisado. Né? Cada situação é uma situação. Tem que ser analisado para saber se aquela lei vai beneficiar ou, de certa forma, vai agravar a situação daquela pessoa. E a lei, detalhe, Alexandre, a lei sempre deixa brecha. Sempre. Então, assim... Que é o papel do advogado. Exatamente. É achar a então, tal assim, da brecha. E o advogado sempre acha, encontra essa brecha na lei. Porque, assim, o legislador, o que acontece? O legislador é ele que é o responsável por criar as leis. Né? Então, veja, vou citar aqui um exemplo. Recentemente, a Lei Maria da Penha, ela se estendeu agora a proteção para mulheres trans, para travestis, para casais homoafetivos, enfim, houve essa extensão. E daí aprovaram recentemente, né, também o porte de armas de fogo para mulheres em condição de violência doméstica, mulheres com medidas protetivas. Então, veja, não tem uma brecha aí? Se a lei se estendeu para trans, para casais homossexuais, o porte de arma de fogo também não se estende a essas pessoas? Sim, só que a lei que permite essa previsão fala exclusivamente de mulheres. Então, aí tem uma brecha. Então, aonde que entra o papel do advogado? Por analogia, por extensão, ampliar, né, fazer com que essas pessoas também tenham esse direito de portar armas de fogo. Tá certo, são 9h50. Chegamos, passa rápido, né? Passa Chegamos, estamos chegando aí no final do programa, temos mais 5 minutos. Coronel Barroso, seus comentários finais aí, de todos esses assuntos que nós abordamos o racismo, o preconceito, os direitos do idoso, também falamos sobre os adolescentes e também o que motiva muitos adolescentes a entrarem no mundo do crime. Eu quero um comentário final, né, do senhor sobre tudo isso que nós conversamos e uma dica, né, que o senhor queira deixar aí para alguém, para as pessoas que estão nos ouvindo, para a véspera desse feriado aí, que o senhor, como o senhor falou, são 4 dias, é uma amostra da temporada. Bem, Alexandre, eu diria, né, desses assuntos que eu colocaria, né, para todas essas questões, né, eu colocaria 2 palavras: respeito e responsabilidade. Né? Crimes de racismo, injúria racial, respeito para com o próximo e responsabilidade. A questão do idoso, né, a doutora Cleonice bem colocou, o canalha também envelhece. Né? Então, respeito, sim, aos idosos, a pessoa mais velha. Né? Acho que nós devemos, sim, um respeito aos mais velhos, pela sua vida, pela sua experiência, pela sua trajetória um pouco anterior à nossa, mas respeito com responsabilidade. Né? Os jovens, os adolescentes, como nós comentamos também, mesma coisa. Os adolescentes, os jovens, as crianças devem ser respeitados. Porém, o jovem, o adolescente, ele também precisa, além desse respeito mútuo para com os mais velhos, responsabilidade. É claro que eu não posso exigir responsabilidade de uma criança, mas a educação em mostrar o caminho do certo, o caminho do errado, nos primeiros passos, nas primeiras lições, isso contribui muito. Né? Respeito e responsabilidade sempre. Né? Com relação ao feriado, né, a questão é que todos aproveitem bem o seu feriado,
seja os que vão trabalhar, seja os que vão descansar, seja os que vão para um momento de entretenimento, né? Também, sobretudo, com respeito e responsabilidade. E se for com más intenções, não apareça por Pontal do Paraná, porque senão você vai conhecer o Coronel Barroso, você não vai gostar. Doutora Cleonice. Vamos para as considerações finais. Aproveitando essa oportunidade, Alexandre, eu quero fazer um adendo que no outro programa nós estávamos falando do crime de homicídio, e programa ao vivo, né? Já dizia o Faustão, quem sabe faz ao vivo, mas às vezes passa algumas falhas, alguns equívocos. Então, com relação ao crime de homicídio, só quero fazer uma pequena correção. Então, que eu falei com relação à pena, então o homicídio simples é de 6, a pena mínima é 6 e o máximo 20 anos. O qualificado de 12 a 30 anos, o homicídio culposo de 1 a 3 anos e agora o crime de feminicídio de 20 a 40 anos. Então, fiz essa correção. E da minha visão geral do que nós falamos aqui hoje, um assunto de extrema valia, né? É importante que a gente traga esse assunto que causa, de certa forma, repulsa nas pessoas, no sentido de conscientizá-las, né? Que pessoas são pessoas, independente da sua cor, da sua classe social, pessoas têm que ser respeitadas. Somos todos iguais. Inclusive, quem traz essa disposição é na Constituição Federativa do Brasil, que não há distinção entre homens, mulheres, classe, raça e cor. Ou seja, isso aí já é uma previsão de direitos fundamentais. Então, qual que é o direito fundamental do meu próximo? Eu devo respeito a ele, assim como ele deve respeito a mim também. Então, eu quero, mais uma vez, agradecê-lo por esta oportunidade e desejá-lo um ótimo final de semana, um feriado também, e que as famílias aí tenham uma Páscoa maravilhosa, abençoada, com muito respeito e responsabilidade. Essa foi a participação da doutora Cleonice nessa quarta-feira, essa quarta que antecede uma véspera, é véspera da véspera do feriado, falando aí sobre segurança, nós que hoje falamos sobre racismo, sobre os direitos e sobre leis. Para todos vocês, eu desejo aí uma ótima quarta-feira, com muita paz, alegria e harmonia,